momento, aquele homem se regozijar a ponto de declarar palavras tão lindas em meio ao povo. Estava passando naquela época, um momento a qual a Arca da Aliança fazia um tempo que não se encontrava em meio ao povo de Israel. E pela preocupação do rei Davi, nós vemos este homem de querer trazê-la de volta. E o interessante é que ele não queria só recuperar a arca. Nós vemos que o rei Davi queria trazê-la para Jerusalém. Ele queria trazê-la para o centro de todo o povo, pois a arca simbolizava a presença do próprio Deus no ambiente. Tanto que, se formos ver o ritual sagrado para estar entrando ao tabernáculo, não era qualquer um. E o sacerdote tinha a maneira apropriada de entrar, às vezes até mesmo com um sininho, amarrado, porque se parasse de ouvir o sininho, sinal de que algo não estava certo. E vemos que a preocupação de Davi era tão grande que ele queria, de qualquer maneira, recuperar a arca e de levá-la para Jerusalém. E se voltarmos no verso 13 para o 14 e 13, Davi se reúne e tem um diálogo com os seus oficiais, com todos ao seu redor, e tem a ideia de trazer a arca novamente para Jerusalém. E a história vai nos dizer que, no primeiro momento, a arca está ali na casa de Abinadab, ele decide transportá-la. E o interessante é que 2 homens que Davi separou para carregá-la não eram propriamente pessoas preparadas para aquela situação. Não eram levitas, não eram pessoas que estavam com a vida consagrada para estar diante da presença do Senhor. E vemos que, até mesmo na história, quando o Senhor permitiu um momento passasse diante de Moisés, ou até mesmo quando João teve a capacidade de ver Jesus glorificado, o corpo daqueles homens sentiu como se fosse desfalecer, como se a glória de Deus fosse algo surpreendente, algo que nem nosso corpo humano, nosso estado físico aguentaria suportar. E naquele exato momento a palavra de Deus vai dizer que Davi e todos os israelitas estavam alegres, estavam cantando e dançando com vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegam à eira de Quidom, Uzi esticou o seu braço para segurar a arca que estava a cair. Irmãos, e a história diz que aquele homem se preocupou, que a arca da aliança, por um certo momento, ela veio a querer cair. Qualquer um de nós, eu acho que a preocupação nossa, poxa, vou me colocar diante, não vou deixar isso ocorrer. Mas a história vai nos dizer que Davi, que aqui diz no verso 10, que naquele mesmo instante a ira do Senhor acendeu contra Uzá, por ter tocado na arca sagrada, e Uzá morreu ali mesmo. Davi ficou tão contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado a ira do seu companheiro, que aquele lugar foi conhecido como punição de Uzá. Mas isso aí vocês acham que impediu o rei Davi? Naquele momento ele perdeu o companheiro, mas ainda o rei Davi não havia perdido a esperança de continuar o trajeto, pois ele desejava que aquela presença que ele estava ali tendo recuperada não estivesse só com ele, mas ele desejava compartilhá-la ao seu povo. Aleluias! Ele queria levar ela para o meio do povo, e a palavra diz que novamente o rei Davi vem pensar numa maneira de tentar levar a arca. E a palavra do Senhor vai nos dizer, logo à frente, no capítulo 16, aleluia, que o rei Davi chega ao ponto de ter deixado a arca na casa. Fugiu o nome do irmão da cabeça. Obed de Edom. Aleluia. Os nomes complicados, irmãos?
mas a arca estava em segurança. Mas sabe o que chama a atenção da arca estar na casa de Obed-Edom naquele momento? Porque ela ainda estava num lugar inapropriado, um local ao qual ela não tinha o seu valor, ou talvez não tinha sido valorizado. Mas sabe o que também chama a atenção? Chama a atenção até do próprio rei Davi, que enquanto este momento a arca da aliança estava na casa de Obed-Edom, este homem foi abençoado de tal maneira que até o próprio rei reconheceu, aleluias, que aonde ela estava em segurança. Mesmo assim, vemos que ainda o rei se preocupa em retirá-la de lá e deseja compartilhar esta mesma alegria ao povo. E nós vemos que Davi designou o quê? Alguns levitas para ministrar perante a arca do Senhor, fazendo petições e orações, dando graças e louvando ao Deus de Israel. Enquanto estavam para transportá-la novamente, ele disse: olha, todos nós venhamos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que abençoe ao caminho e que possa ela chegar a tal destino. E o que é interessante, irmãos, que quando o rei Davi está novamente se alegrando juntamente dos seus oficiais e a todos que estavam presentes, levando a arca, olha aqui que ele diz no verso 7: então aconteceu naquele dia que pela primeira vez o rei Davi determinou que Asafe e seus parentes louvassem o Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Aleluias! Naquele exato momento o rei Davi não fez uma petição, ele decretou: olha, a partir de hoje você e sua família Asafe estarão encarregados de adorar o nome santo do Senhor e adorar a beleza de sua santidade. E o interessante, irmãos, com glória, que as palavras proferidas neste livro, a adoração que estes homens venham a fazer, elas são as mesmas do Salmo 96, aleluia, as quais, Salmo 96, vocês podem ler aqui, bate: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai os seus feitos sobre todos os povos, cantai para ele, entoai-lhe hinos e considerai todas as suas maravilhas, glorificai o santo nome, exulte o seu coração dos que buscam o Senhor, procurai o Senhor e o seu poder, buscai sempre a sua face, recordai as maravilhas e os juramentos proferidos de sua própria boca, desde mesmo a descendência de Abraão, seu servo, seus filhos de Jacó, os seus eleitos. Aleluia! É interessante que o rei Davi, glorificando a Deus em toda a sua grandeza, ele ainda remete a lembrar as promessas que Deus havia feito à descendência de Abraão, a Jacó, a todos os demais que foram fiéis à tua presença e se colocaram diante de ti. E é tremendo, irmãos, que a alegria desse homem foi tão contagiante que ali estava reunido o povo. Se vocês forem ler o capítulo 16 todinho, ele não só chegou com a arca, mas ele pediu que o povo se fizesse presente. E ainda o rei Davi abençoou o povo com palavras e desejando a todos que pudessem adorar o Deus Todo-Poderoso, que a partir daquele momento a presença de Deus se fazia presente ao meio ao povo. E é maravilhoso, irmãos, que mesmo diante daquela situação, o rei Davi ter visto: poxa, meu companheiro fez um ato tão nobre de ter segurado a arca, mas isso não impediu dele ter continuado o caminho, ter ido atrás da presença, e não só de ter recuperado essa presença e essa alegria, mas ele compartilhou ela com todos à sua volta. Ele compartilhou ela com seus companheiros, os seus oficiais ao
mesmo aos sacerdotes, ao ponto que vemos a gratidão, a ponto de Davi falar no verso 23: erguei ao Eterno cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei ao seu nome dia após dia, anunciai a salvação, proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, e as suas realizações maravilhosas, pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Quantos de nós, irmãos, um dia, às vezes a gente nem conhecia Jesus, a gente conhecia só por boatos de pessoas que se diziam ter a vida transformada, nós que viemos de outra cultura, né? De outro tipo de liturgia, de adoração a Deus, e num exato momento da vida, nós fomos atraídos por essa presença. Muitos de nós recebemos um convite, eu mesmo, eu nem tinha noção, nem tinha desejo de estar na igreja, eu achava que a igreja era algo tão sem sentido, quando eu ia dormir, mas um dia um convite me incomodou a ponto de eu não esperar Deus vir até mim, mas eu fui até Ele. E o mais interessante é que eu começo a sentir a alegria do Rei Davi, porque ele não estava diante de qualquer coisa. Para eles podia ser algo físico, né, irmãos? Podia ser um caixote adornado de ouro, de toda a sua beleza, com 2 querubins. Ali a própria simbologia do Espírito de Deus. Mas hoje nós temos a oportunidade dessa bendita presença nos acompanhar, dela se fazer presente em nosso meio. E sabe o que é mais especial, irmãos? Essa presença nós não precisamos deixar ela aqui quando saímos da casa de Deus. Ela vai juntamente conosco para casa e vai juntamente conosco para os nossos trabalhos, para a escola, para onde quer que nós formos. Às vezes você vai para o hospital, você nem sabe o que está acontecendo, sua saúde está mais para lá do que para cá, você não sabe o que está ocorrendo. Às vezes você nem sabe o que Deus está permitindo certas coisas, desemprego, talvez fome, doenças, a pandemia que levou tantas pessoas que a gente amava, pessoas que a gente via com a saúde, sabe, firme e forte, porque outrora agora só se vem em lembranças. Mas essa presença bendita nos acompanha. Que a alegria do Senhor possa permitir se transbordar em nossa vida, a ponto de que possamos fazer como o Rei Davi, a todos à nossa volta, nós compartilhar essa alegria, nós compartilhar esse amor de Deus que tem transformado vidas. E hoje eu vejo no olhar de cada irmão o quanto o Senhor tem sido misericordioso. Muitos de nós, irmãos, muitos não chegaram a 2024, muitos estão para passar, mas o Senhor é aquele que dita o futuro, e que nossas vidas estejam em tuas mãos para o novo ano que se aproxima, e que possamos ter essa preocupação, como este homem teve, de clamar todos ao redor. Irmãos, lembrem de adorar o nome santo do Senhor a todo instante, a todo segundo, a todo momento de nossa vida, seja lavando a vasilha, seja dentro de um ônibus, nós venhamos agradecer ao Senhor por até aqui ter nos ajudado, e que este ano de 2025, irmãos, seja um ano melhor. Eu sei que vai de mal a pior a cada ano que passa. Em poucos dias, às vezes, uma ponte, um acidente de caminhão, 2 aviões que caíram, são o princípio do parto, das dores do parto.
Cada vez mais está chegando a meia-noite, e eu digo a meia-noite espiritual, a qual o noivo estará à porta, e que os nossos corações estejam preparados para ouvir a voz do Senhor, ouvir o soar da trombeta, como muitos diante de Deus tocaram com alegria. Nós venhamos entrar no novo ano, engrandecendo e louvando e exaltando o nome santo do Senhor, e rendendo-lhe graças. E não sei vocês, irmãos, eu só tenho a agradecer, como o pastor Divino falou no áudio. Eu, no ano passado, estava passando tanto aperto com o emprego. Eu não vou terminar aqui, mas gente para falar. Eu estava passando tanto aperto, eu achei que eu não ia conseguir suportar a minha luta, mas no momento que eu menos esperei, o Senhor me abriu uma nova porta de emprego. E eu posso falar com total convicção, irmãos, hoje eu trabalho totalmente em paz onde eu estou, eu trabalho com tranquilidade, eu agradeço a Deus, eu louvo e exalto esse Deus maravilhoso. Amém. Glória. E muitas outras coisas, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado ânimo. Este ano nós fizemos, não muito, mas fizemos bastante na casa do Senhor, e eu espero fazer muito mais ano que vem para a glória de Deus. E agradeço a Deus esta rica oportunidade, e a cada um que for pegar este microfone, não tenha vergonha, irmãos. Mesmo que não tenha belas palavras, mesmo que não tenha algo em mente, ou tenha se esquecido de uma bênção do Senhor, agradeça a Deus pela simples oportunidade de estar de pé diante da sua presença nesta noite, tendo a oportunidade de estar conversando diretamente, face a face com o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Vamos ouvir nesta noite a irmã Helena com a oportunidade de fazer aquilo que o Espírito Santo tocar o coração da irmã.